Olá pessoal, aqui é o Nilo e agora a gente vai fazer um exercício para fixar melhor essa ideia do teorema das raízes conjugadas, beleza? Então vamos lá. Nesse exercício, vamos ler aqui o exercício para ver o que ele está pedindo. Um polinômio p de x tem grau n. Sabes que 1 mais i e 1 mais 2i são raízes de p de x. O que podemos afirmar sobre n? Então, basicamente, pessoal, nesse problema, a gente sabe que tem um polinômio de grau n, foram dadas três raízes desse polinômio para a gente, e eu estou perguntando para vocês o que vocês podem me afirmar, sabendo só essa informação dessas três raízes acerca do grau do polinômio, certo? Primeiramente, a gente tem que lembrar que se um polinômio tem grau. Só para não ficar igual, deixa eu corrigir esse G, só para não ficar igual ao n ali em cima, se um polinômio tem grau j qualquer, então, pessoal, ele tem j raízes, certo? Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre na cabeça. Se um polinômio tem grau j, ele tem que ter j raízes. E a volta também é válida, pessoal. Se um polinômio tem j raízes, então ele tem grau j. Tranquilo? Então, a partir dessa ideia, vamos pegar essas informações que foram dadas e vamos usar o teorema das raízes conjugadas. A gente sabe que se 1 é raiz, beleza, porque 1 é um número real, a gente não sabe afirmar nada, pessoal. Mas 1 mais i pertence aos complexos, pessoal, certo? Então, se 1 mais i é raiz, 1 mais i é raiz, ficou um pouquinho junto, mas entendam, é raiz. Isso implica, pessoal, que 1 menos i também é raiz, certo? A gente viu isso pelo teorema das raízes conjugadas, certo? Então, se eu tenho um número complexo, que é raiz, o seu conjugado também é. Ou seja, a gente já sabe mais uma raiz desse polinômio. Tranquilo? A gente sabe também, pessoal, que 1 mais 2i pertence também aos complexos. Ou seja, se 1 mais 2i é raiz, eu também tenho que ter 1 menos 2i sendo raiz, pessoal. Porque 1 menos 2i é o conjugado de 1 mais 2i. Tranquilo? Então, essa é a ideia básica que a gente tem que usar com o teorema das raízes conjugadas. Se a gente sabe uma das raízes complexas, a gente sabe que a sua conjugada também é raiz. O seu conjugado também é raiz. Beleza? Então, quais as informações das raízes que foram dadas, pessoal? A gente sabe que 1 mais i, 1 menos i, 1 mais 2i e 1 menos 2i são raízes. Certo, pessoal? A gente descobriu, a partir das três raízes que a gente tinha, a gente gerou mais duas e agora a gente sabe de 5 raízes desse polinômio. Ou seja, se o polinômio tem 5 raízes, pelo menos o grau, que é o n, pessoal, tem que ser maior ou igual a 5. Porque se ele tivesse só essas raízes, eu garantia para vocês que o grau dele era 5. Mas a gente não sabe se são só essas raízes. A gente sabe que tem pelo menos, tem no mínimo, essas raízes. Tranquilo, pessoal? Ficou clara a ideia? O que a gente faz é o quê? Pega as informações das raízes, vê se dá para a gente tirar outras raízes delas, a partir do teorema das raízes conjugadas. E daí a gente vê o total que deu para descobrir, que foram 5. Logo, o grau tem que ser maior ou igual a 5. Porque ele tem que ter no mínimo 5 raízes. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer dúvida, deem uma olhada de novo na aula. E agradeço pela atenção. Até as próximas aulas e exercícios.